poucos dias para o Carnaval, os órgãos de saúde de Alagoas ainda não se posicionaram se as festas de rua e privadas serão permitidas. Como ainda estamos com essa indefinição, vale o alerta, principalmente com as crianças. Essas não estão ainda 100% imunizadas. A repórter Beatriz Lacerda está ao vivo com a gente. E claro, Bia, mesmo não tendo festas públicas, a gente sabe que vai ter aquele encontro familiar, enfim, muita gente vai viajar. E aí a criançada vai acabar brincando também, né? Mas a gente precisa ter cuidados especiais, porque ao contrário dos adultos, da maioria dos adultos, porque tem muito adulto que ainda não completou o seu ciclo vacinal, as crianças tomaram só a primeira dose. E foi um percentual aí, pelo menos aqui na capital, que não chegou nem a 40% ainda, né? Isso, Edson. Esse percentual hoje de vacinação infantil aqui na capital está em 39%. Então é considerado ainda uma cobertura baixa, né, para esse público. E o alerta que a gente faz com essa proximidade do período aí em que muitas pessoas vão viajar, vão para casa de veraneio, vão se encontrar com os parentes, né? Período de carnaval, é que o cuidado ele deve permanecer. As pessoas não podem relaxar ainda, até porque existe sim uma ocupação considerável de leitos de crianças que contraíram Covid, tiveram complicações na saúde e precisaram ficar internadas. E esse alerta a gente traz aqui juntamente com o médico, o infectologista Marcos Gonçalves, que tem acompanhado essa realidade cotidianamente nos hospitais aqui de Maceió. E a gente lembra para as famílias, né, doutor Marcos, que ainda não é o momento de se descuidar. O percentual de vacinação está baixo. O que as famílias podem fazer nesse momento, uma vez que a viagem vai acontecer, né? Todo mundo vai querer aproveitar esse feriado, não tem festa pública, mas tem reunião boa, de família, né? Aquela festança que acontece dentro de casa. Qual é, então, a recomendação? Isso, boa noite, Edson, boa noite, Bia, boa noite, telespectadores, é exatamente isso. Nós estamos num momento, né, que os casos ainda não baixaram significativamente, nós temos internações de crianças, né, então temos crianças internadas em enfermaria, crianças internadas em UTI também, então é um momento perigoso, né, não é o momento ainda de relaxar as medidas. Nesse momento agora de carnaval, né, nós temos as festas públicas, como foi dito, canceladas. E essas festas canceladas não levam totalmente a uma diminuição da aglomeração, porque a gente ainda tem aquelas pessoas que vão para o interior, que vão para a beira de praia, vão para a sua casa, né, para descansar e relaxar um pouco. E está todo mundo cansado, né? É um momento realmente de descansar um pouco. Mas tem que tomar cuidado com a aglomeração. A melhor medida do início da pandemia até agora, que a gente viu que consegue reduzir realmente o número de casos, é a vacinação. Não só o número de casos, como também o número de complicação. Então a gente está vendo algumas pessoas hoje em dia que estão sendo vacinadas e estão ainda contraindo Covid, mas o número de pessoas vacinadas em enfermaria ou em estado grave na UTI, quem está vacinado realmente reduziu em muito, né? E se você recebeu a vacina e recebeu ainda a dosagem de reforço da vacina, o risco de você pegar um Covid grave é muito pequeno. Então, assim, a recomendação melhor possível que a gente possa ter é tentar vacinar, aumentar esse número aí de 39% de crianças, o máximo que a gente conseguir. Não só de crianças, mas também de adultos. Todo mundo está vacinado. Quais são essas complicações quando acontecem com as crianças? As crianças que a gente vê mais é a insuficiência respiratória. O que é isso? É aquele desconforto respiratório. A criança não vai conseguir respirar sozinha, vai precisar de oxigênio, vai precisar de intubação orotraqueal, vai precisar ficar no ventilador mecânico, assim como os adultos ficam, né? A complicação principal que a gente vê nelas é essa daí. Em que faixa etária, principalmente? Aquela faixa etária que a gente está vendo mais agora, que está pegando Covid e tendo complicações de Covid, é aquela faixa etária que não está vacinando, quer dizer, a faixa etária abaixo de 5 anos de idade. Então, essas crianças, a gente tem que ter um cuidado maior no uso de máscaras, né, evitar aquela aglomeração e lavagem das mãos e utilização de álcool gel. Então, justamente as menores de 5 anos, que é o público-alvo que ainda não é o público que ainda não pode se vacinar contra a Covid. O público que ainda não pode ser vacinado. A gente já começa a ver uma redução significativa de internação naquelas crianças acima de 5 anos de idade. Então, criança vacinada vai internar menos, vai ficar com menos probabilidade e vai ficar grave, né? Ou seja, diante do cenário que a gente está vivendo, né, com a maioria que já tomou pelo menos a primeira dose ou a segunda dose, a maioria adulta, e alguns já tomaram até a dose de reforço. Então, a preocupação não recai mais agora sobre os adultos. É um olhar atento às crianças, porque elas é que ainda estão com essa imunização incompleta. Isso, a gente está vendo os trabalhos que estão saindo agora, eles estão comparando 3 grupos de pessoas. Aquelas pessoas que não estão vacinadas,
as pessoas que estão vacinadas com 2 doses e as pessoas que estão vacinadas com 2 doses e a dose de reforço. Então a gente vê que há uma redução assim abrupta, muito significativa de internação nessas pessoas que tomaram 2 doses e a dose de reforço. A gente também vê uma redução naquelas pessoas que tomam só as 2 doses sem a dose de reforço. E aquelas pessoas que não estão imunizadas, realmente em algumas UTIs são 90% dos pacientes internados. Então, perfeito, fica aí então a recomendação médica, né, para evitar aglomeração com as crianças e se for para lugares em que você tem ali uma aglomeração, você vai às vezes para uma casa de praia, casa de veraneio e tem aquela pracinha pública, né, que todo mundo quer fazer um bom passeio, geralmente lotado, né, e aí precisa sim que as crianças usem a máscara. É muito importante porque elas não estão totalmente imunizadas e hoje essa é a maior proteção que o ser humano tem contra o coronavírus. E só para atualizar o número com relação aos municípios que já se pronunciaram sobre a realização de eventos públicos e privados, né? Olha, 56 cidades aqui de Alagoas, como Barra de São Miguel, suspenderam eventos públicos e privados, incluindo aí Maragogi, Marechal Deodoro, Murici, Paripueira e Porto de Pedras, que tem tradição na realização dessas festas, mas esse ano vai ser diferente. Não tem evento público nem privado. Aqui em Maceió também grandes festas já foram adiadas para o mês de abril, festas privadas, uma vez que o governo ainda não havia proibido esses eventos de grande porte privados. Os próprios produtores dos eventos já chegaram ao consenso que era melhor adiar para abril, então aqueles shows grandes que a gente costumava ver também não vão acontecer esse ano e 40 municípios ainda não divulgaram se vão suspender os eventos públicos e privados, mas devem fazer isso até essa semana. Eu volto com você, Edson. Vamos acompanhar, Bia. Agradeço ao nosso especialista pela participação aqui ao vivo no Cidade. Dicas importantes, né? Principalmente atenção com as crianças. Obrigado, Beatriz Lacerda, ao vivo aqui no Cidade.